Uma das principais razões que explica o porquê de você não estar melhorando no xadrez é que você não tem bem desenvolvido táticas ou princípios gerais, tanto básicos quanto avançados, que te ajudariam a evitar erros e melhorar o seu modo de pensar posicional. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Nesse vídeo, eu quero te dar um guia claro e objetivo com 10 dicas avançadas gerais que depois que eu entendi, o meu xadrez ficou melhor e mais refinado estrategicamente. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira dica, nosso primeiro princípio, que se baseia em uma profilaxia, a gente pode dizer. Porque ao invés de você fazer roque, nesse caso de pretas aqui, que você estaria muito passivo, um lance aqui como dama B6, se você encontrasse esse lance, seria bem melhor, porque a gente impede o roque do adversário. Então, se a gente pensar nessa posição, qual é o nosso plano, né? Como a gente está na abertura, nosso plano é apenas desenvolver nossas peças e fazer o roque. E portanto, o plano do adversário é o mesmo. Se a gente conseguir restringir esse plano, como a gente não tem pressa para rocar, a gente pode jogar um lance assim como dama B6 nessa posição. E a gente já está incomodando bastante o adversário. E é assim que você ganha a iniciativa no xadrez. Passando para outro exemplo aqui, a gente tem a mesma ideia, um pouco mais óbvio dessa vez, né? Com o bispo em A3 aqui de brancas. Então, sempre lembre dessa ideia aqui, né? Não foque só no seu jogo, também foque em impedir o plano do seu adversário. A nossa próxima dica consiste na regra de Fischer, a famosa regra de Fischer de ouro aqui, que diz o seguinte: se alguma peça do seu adversário estiver no seu território, ou seja, nas suas quatro primeiras fileiras, a gente precisa neutralizá-la. E como que a gente vai fazer isso aqui? Com o cavalo de F4 preto aqui na nossa posição, a gente vai ter que jogar cavalo em E2 aqui, né? As pretas que estão com ataque, então nesse caso a gente vai ter que defender. A gente não tem muito como contra-atacar, que é um dos princípios que a gente vai ver mais pra frente. A gente vai ter que defender aqui e tentar neutralizar o ataque do inimigo aqui com o cavalo E2. Se for tentado aqui G5, a gente pode jogar cavalo de FG1, um lance super interessante aqui para defender o peão de H3 e preparar G3 no futuro. Aqui ó, H5 e G3 aqui a gente consegue expulsar o cavalo e a gente tem uma defesa bem consistente. Inclusive a gente vai estar criando o ataque nos próximos lances agora. A nossa próxima dica se baseia em lances sem plano. Lances que não completam nenhum plano e que não tem sentido. Por exemplo, nessa posição, jogar H6. Isso não faz sentido nenhum, tá? Embora você possa argumentar que está impedindo o bispo G5, é porque você está com medo de bispo G5 aqui, que não é um problema para sua posição. Geralmente, a gente joga lances assim como H6 para impedir essa cravada, quando a gente está preparando para rocar, tá? Então, nesse caso aqui, a gente ainda nem tirou nosso bispo. Então, por exemplo, aqui, se a gente jogasse bispo C5 e o oponente seguisse com o bispo G5, que tu estava ansiado e receado aqui, né? Tentou impedir. Aqui a gente pode simplesmente jogar H6 e se o bispo voltar aqui para H4, né? A gente já pode jogar G5 aqui. E a diferença é que o nosso rei não está em G8, né? Se nosso rei tivesse rocado aqui, isso seria bem mais perigoso, teria temas de sacrifício. Mas agora quem tá bem passivo aqui é as brancas aqui, então com o bispo totalmente inutilizado aqui. E se tentar um H4, a gente joga G4 aqui avançando e a gente tá bem tranquilamente aqui, melhor, né, posicionalmente. Então sempre jogue lances assim como H6 se você vai rocar no próximo lance. Por exemplo, nessa variante aqui, onde a gente pode jogar H6, daí a gente faz o roque, né? Porque se a gente fizer roque, daí a gente permite o bispo G5. Então, essa ideia assim, né, de impedir, né, essa cravada aí é uma coisa bem importante do xadrez que muitos jogadores têm receio de enfrentar. O nosso próximo conceito aqui é um conceito que eu acho realmente muito importante, que é peões não voltam para trás. E por que eu tô dizendo isso, né? Isso aí parece besteira, né? Mas nessa posição aqui, a gente pode ver que a gente tem duas opções de captura aqui, né? B toma C3 ou D toma C3. E aqui realmente depende. Se você for capturando rápido aqui com o peão de D ou com o peão de B sem pensar, você vai estar cometendo um grande erro, porque aqui você tem que gastar um tempo aqui nesse momento crítico
já que peões não voltam para trás, você vai ter que decidir aqui qual é o tipo de jogo que você vai querer jogar aqui, porque as duas capturas são corretas, tá? As duas têm as suas ideias aqui. Se a gente jogar D toma C3, a gente vai preparar nos próximos lances bispo F4 e roque grande aqui, né? Porque agora a gente abriu nosso bispo rapidamente, nosso peão em E5 está isolado, né? Então a gente vai ter que jogar uma posição mais agressiva. Se a gente tomar com o peão de B, indica que a gente quer construir um centro mais lento aqui com D4 no futuro e manobrar então a nossa dama para F2 para poder fazer o roque curto aqui, né? Então tudo depende de como você quer jogar. Gaste um tempo considerável aqui, tá? Pensando em qual captura você quer jogar, se você estiver nessa posição. E outra posição parecida aqui, que eu vou usar também para ilustrar, é aqui se a gente vai tomar com peão de F ou tomar de torre aqui, né? A troca dos bispos. E nesse caso você pode tomar de torre, assim o seu plano vai ser mais contra-atacar o centro, mas você pode também tomar com peão de F para tentar contra-atacar na ala do rei. Olha só, aqui a gente vai movimentar a nossa torre para coluna F aqui, nossa dama também, e a gente vai tentar criar um ataque aqui contra as pretas, né? Mas as duas capturas são corretas. A nossa próxima dica é sobre um erro que muitos jogadores cometem, tá? Não ataque nas alas se houver uma tensão no centro. Por exemplo, nessa posição aqui, a gente não deve jogar F4, tá? É um erro terrível aqui, né? Conceitualmente aqui, né? Posicionalmente, isso aqui já dá pra perceber que não é muito legal, né? Por quê? Porque basicamente aqui, né, o centro não tá fechado, né? O centro tá aberto. Então, aqui, por exemplo, depois dessas trocas aqui, a gente pode jogar aqui cavalo toma F4 e agora as pretas que nosso ataque não funcionou, porque as pretas podem jogar simplesmente dama C7 aqui, né? E se você argumentar que você vai tomar de bispo aqui, né? Cavalo G6 aqui você volta com bispo, vai ter a troca do mesmo jeito aqui, e depois de cavalo G4 aqui a posição tá mais aberta, então seu ataque com F4 não funcionou, tá? Você foi punido por isso posicionalmente. Qual seria a alternativa então, né? Simplesmente desenvolver suas peças, tá? E esperar a tensão no centro se aliviar, tá? Porque nesse caso você não pode ser louco por atacar aqui, né? Mesmo se você já tem o seu plano preparado. Então aqui o nosso princípio número 6 se baseia aqui em, se você não tiver progresso na posição, tente ativar as suas peças aqui. Nesse exemplo, a gente pode ver que o bispo de C4 das brancas aqui está muito inativo, né? Tá trancado na cadeia de peões. E aqui, né, a partir disso, a gente pode ver que bispo E2 aqui, por exemplo, é o melhor lance aqui, né? E a gente pode simplesmente seguir aqui melhorando nossas peças aqui. Essa manobra é crucial aqui para a gente poder ativar esse bispo aqui numa diagonal melhor, tá? Nessa outra posição aqui, a gente pode ver que o grande mestre aqui de brancas jogou torre em D3 aqui, porque não tem muito progresso aqui, né? O centro tá aqui, né? Tipo, cada lado tá com suas ideias aqui, então a gente vai começar aqui a criar um progresso, né? A gente vai fazer um lance aqui que vai melhorar nossa posição a longo prazo, né? E que é simplesmente torre D3 aqui para manobrar para H3 e depois começar um ataque, né? Então, se você não tiver nenhum ataque imediato aqui, a gente pode perceber, né, que sempre lances que vão ativar suas peças, né? Mesmo que sejam manobras difíceis, entre aspas, né? Sempre vai ser bom, né? Você conseguir ativar essas peças se você não tiver nenhum progresso imediato. Então, indo para nossa sétima dica do vídeo aqui, que é uma regra, né? Que você claramente já ouviu falar, que é a regra de Lasker, que diz assim: se você vê um bom lance, procure por um melhor, né? Então, aqui nessa posição super absurda que eu tirei aqui, só para ilustrar, né? Muitos jogadores diriam: vou retomar a torre com um cavalo aqui, né? Por que não? Tá, mas aqui você vai estar deixando passar, né, uma oportunidade melhor aqui. Cavalo D6, checkmate aqui, né? Acabou. E então, indo para outra posição agora mais real aqui, que você pode encontrar aqui, que eu acho bem instrutiva, é que isso pode acontecer na ordem de táticas aqui. Inclusive, eu estava de brancas nessa posição jogando online e eu estava pensando aqui sobre jogar, né, torre em A8 aqui, né? Porque
minha ideia era simples, né? Minha dama tá super ativa controlando algumas casas do rei aqui em H6, né? Então, se o meu cavalo chegasse em E7, seria mate aqui, né? Então, um lance como torre A8 seria muito bom. E realmente é. Eu quase joguei esse lance, mas depois eu pensei assim, nossa, peraí, eu vou inverter a ordem, né? Aqui eu tenho cavalo toma E7. E depois de torre toma E7 aqui, né? Na verdade, meu adversário abandonou, mas aqui vai ter mate no fundão aqui, né? Na oitava fileira. Então, isso também ocorre, né? Na ordem de táticas aqui, se você for inverter a ordem de táticas, assim, para conseguir achar um melhor lance, faça isso, né? Siga a regra do Lasker. A nossa próxima dica é sobre contra-ataque. Nessa posição aqui, muitos jogadores podem ficar sem saber o que fazer, né? Por causa do ataque super aloprado aqui, né? Das pretas, com G5. Mas aqui, o que você tem que fazer, né? Se houver, né, um contra-ataque aqui nas alas, né? Geralmente, um contra-ataque nas alas, né? Um ataque nas alas só funciona se o centro estiver fechado aqui, né? Mas na verdade aqui tá aberto. Então a gente já relaciona com o que a gente falou anteriormente na dica número 5, que aqui a gente pode jogar simplesmente nosso peão em D4, né, para abrir a posição e simplesmente, né, inutilizar o ataque das pretas, o ataque entre aspas, né, que não vai funcionar aqui, porque é um lance muito louco aqui, né, muito cedo, inclusive impossibilita o roque curto aqui das pretas, e a gente pode aproveitar que o centro pode se abrir, né. A nossa penúltima dica aqui é sobre um exemplo que eu já apresentei em outro vídeo aqui, que é aqui quando tem dois cavalos se atacando assim, né, em uma tensão no centro aqui. O que você faz? Você troca? Não, aqui você deve evitar a troca, tá? Porque você sempre tem que ter uma justificativa para trocar, tá? Nesse caso aqui, se você trocar, você só vai estar ajudando o seu oponente a botar um bispo ativo em F3, né? Então, aqui você deve manter a tensão, tá? E não aliviar, tá? Mesmo que aliviar a tensão seja a opção mais fácil, não faça isso, tá? Mantenha a tensão aqui, torre de F8, né? Aqui já seria um lance para se considerar. Então, a gente pode concluir aqui que só troque se você tiver uma justificativa, um motivo, né? Super necessário. Só troque se você precisar, né? Um motivo específico, assim, se você, né, conseguir trocar ali para conseguir uma vantagem posicional ali com um ataque ou alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui, né, não. Aqui a gente deve manter a atenção e não trocar. E por nossa última dica aqui, que eu deixei por último, é sempre tenha uma abertura surpresa no seu repertório, tá? E para isso eu preparei esse vídeo aqui para você sobre o Gambito Viena, a abertura Viena, que realmente vai surpreender o seu adversário no segundo lance do jogo. Olha só, é um sistema super prático que realmente vai funcionar, te leva a posições agradáveis assim, e principalmente abaixo dos 1500 de rating ou até abaixo dos 1800. Muitos jogadores vão cometer erros na abertura, e aqui você tem várias armadilhas. Eu acho bem interessante essa abertura surpresa. Vai lá conferir, né? E não esquece de deixar curtida nesse vídeo. Até mais!